eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é como são os sítios arqueológicos no Brasil. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo. Nós já temos um vídeo aqui explicando o que são os sítios arqueológicos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como são os sítios arqueológicos no Brasil. Existe uma infinidade de tipos de sítios. Alguns deles nós já falamos aqui no canal, como por exemplo os sítios de Sambaqui, os sítios que existem nas cidades históricas. O que a gente chama de sítios históricos são sítios do período após a colonização portuguesa no Brasil. Essa divisão, sítios pré-históricos e históricos, ela é questionada, nós sabemos disso, mas como ela facilita didaticamente a nossa explicação aqui, existem fortalezas, existem engenhos, existem igrejas antigas como a São Miguel das Missões, por exemplo, que são bem do período das missões aqui no Brasil, das missões jesuíticas. Existem sítios submersos, os naufrágios e uma outra infinidade. Por exemplo, fábricas. Em São Paulo foi escavada uma fábrica do final do século XIX, início do século XX, não é um passado tão distante, mas ela conta um pouco da arqueologia industrial na cidade de São Paulo. E sítios pré-históricos, aí variados, infinitos, o Sambaqui, como eu já falei no início, existem o que se chamam sítios cerâmicos. O que são os sítios cerâmicos? São ligados às populações indígenas, ou como alguns preferem chamar, paleo-indígenas, que habitaram o nosso território, comunidades mais sedentárias, que já praticavam a agricultura e que faziam os potes de cerâmica para guardar água, para guardar seus mantimentos, às vezes para usarem para fazer enterramentos, como nós também já explicamos aqui no canal, no vídeo Arqueologia e a Morte. Existiam também os sítios de pedra lascada, que os arqueólogos chamam de líticos. Por que eu digo os arqueólogos? Porque quem não é arqueólogo não usa essa terminologia para as pedras lascadas. E aí nesse sítio se encontram as pontas de flecha, as pontas de lança, as lascas que eram utilizadas, que eram um refúgio, um resto dessa atividade, né, de fazer a peça, mas a lasca também era usada como instrumento. E lá na Amazônia existem os megalíticos. O que são os megalíticos? Lá na Inglaterra eles têm os Stonehenge. E aqui no Brasil nós também temos estruturas semelhantes na Amazônia, que nós não chamamos de Stonehenge, mas chamamos de megalíticos. Existem também os geoglifos. Nós temos também um vídeo explicando sobre o que são os geoglifos da Amazônia. É um tipo de sítio que é uma espécie de vala, que eles têm muitos metros, 50 metros, 100 metros de diâmetro, e tem mais de 400 desses lá na Amazônia em formato geométrico, quadrado, círculo. Existem um estudo de que talvez eles sejam interligados uns com os outros e que eles talvez até tenham uma ligação com o que existe lá em Nazca, com as linhas de Nazca, porque quando coloca no mapa é mais ou menos na mesma direção. Então esses povos ou eram aparentados ou tinham uma grande comunicação entre eles. Existem os sítios lá da Amazônia com aqueles potes cerâmicos Marajoara, que muitos deles, Marajoara, Santarém e tantas outras culturas, como nós chamamos na arqueologia, alguns deles até lembram a cerâmica chinesa, de tantos detalhes, de uma riqueza de detalhes que eles possuem. São vasos grandes, potes grandes, muito bonitas, o que indica que essas sociedades eram muito desenvolvidas, tinham hierarquia, rituais ricos. Então aqui no Brasil nós temos uma infinidade de sítios arqueológicos.
Você sabia disso? Quais desses sítios você já conhecia? Escreve aqui nos comentários. Quais desses tipos de sítio você não conhecia? Qual sítio você gostaria que eu tivesse falado e que eu não falei? Interaja aí com a gente, coloca no seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para continuar nos acompanhando. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!